Oi pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse conjuntinho de cachepôs. Eu fiz um com uma base maior, o fundo maior e mais curtinho, ele é mais baixo, e o outro com fundo menor e ele é mais alto. Durante a aula eu também explico para vocês a possibilidade de fazer de acordo com o seu vasinho que você já tem ou o pedido da sua cliente, ou de repente trabalhar aí os dois em formato igual, tamanho igual. Então vocês que vão determinar, porque eu vou mostrar como aumentar e diminuir o fundo. Dessa forma você pode trabalhar no tamanho desejado. Eu usei a malha trama, como eu vou mostrar para vocês, a super trama da Círculo, e eu usei para os dois 120 gramas, ou seja, um pouquinho mais que meio novelo. Aqui eu posso fazer com um novelo da malha super trama, 3 cachepôs. Então, para vocês terem ideia de como rende super bem. Mas antes de começar a aula, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para que você se inscreva. Dessa forma, você recebe aulas exclusivas como essa semanalmente. Ative o sininho e se você gostar da aula, deixe o like aí embaixo no vídeo e também o seu comentário para eu saber a sua opinião sobre a aula. Agora sim, vamos conferir a lista e dar início. Para trabalhar o meu conjunto de cachepôs, eu vou usar a malha Premium da Círculo, Super Trama. Eu escolhi aqui a cor branca 8001 e agulha para crochê número 7. Se o seu ponto for mais apertadinho, você use a agulha número 8. Toda a coleção da malha trama, assim como tudo que você precisa para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aí em cima do vídeo o link da loja, para que depois da aula você dê uma passadinha e confira todas as novidades. Eu sempre indico o Mega Armarinho para vocês, porque é uma loja super confiável, bem completa e que entrega com rapidez e segurança em todo o Brasil. Para começar o primeiro cachepô, aqui ela vem com o Easy Pull também, que facilita você tirar a malha de dentro do novelo. Então, é bem bacana essa parte. Aqui eu também vou usar um marcador de pontos. Você pode usar também um pedacinho de malha ou fio de outra cor, um alfinete, o que você tiver só para marcar o começo e final de cada carreira. Eu vou iniciar fazendo o anel mágico, então deixo aqui um pedacinho da malha de frente para mim, dou uma volta completa nos 2 dedos e a parte da malha do novelo, que caiu lá para trás, eu vou passar aqui por dentro dessa laçada que acabamos de formar. Deixo ela aqui na agulha e eu seguro, ele fica parecendo uma letra O. Agora, eu já faço aqui uma corrente. E depois dessa correntinha, eu trabalho dentro desse anel até completar 6 pontos baixos. Então, 2... 3, 4, 5 e 6. Agora, eu já puxo essa ponta, eu arremato depois no final, e agora eu tenho 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a correntinha. A correntinha, eu pulo, e eu venho aqui nesse primeiro ponto. Só que eu vou trabalhar o ponto baixo centrado mesmo no fundo do cesto, para que ele fique bem fechadinho. Então, eu não pego onde eu costumo pegar aqui na cabecinha do ponto, aqui até onde abre pra gente. O que eu faço? Logo abaixo dessa parte das laçadas do ponto, tem como se fosse uma letra V.
é aqui dentro dessa letra V que eu vou passar a minha agulha. Então, fica um Vzinho, ó, bem embaixo de cada um dos pontos. Eu tenho a parte de cima do ponto, que são as laçadas, e aqui logo abaixo, quando eu abro um pouquinho, tem aqui como se fosse um V. E é aqui que eu vou trabalhar cada um dos pontos. Pulo a correntinha e venho sobre o primeiro ponto, passando a agulha logo abaixo do ponto onde eu tenho esse V na base. Aqui eu faço um ponto baixo. Esse é o primeiro ponto da segunda carreira. Então, eu coloco o meu marcador de pontos aqui. E eu vou fazer mais um ponto, porque nessa segunda carreira eu faço 2 pontos para cada um dos 6, ficando com 12 pontos no total. Depois que eu já fiz o primeiro pontinho, eu venho sobre o segundo, não pego na laçada, venho logo abaixo e também faço 2 pontos baixos. Próximo ponto, ó, quando eu puxo, fica mais fácil para ver esse Vzinho que se forma abaixo da laçada. Venho e trabalho 2 pontos baixos. E dessa forma, eu sigo ponto a ponto até chegar ao final da carreira, ficando com 12 pontos baixos no total. Carreira finalizada, tem os 12 pontos, agora eu tiro o meu marcador. E aqui eu vou trabalhar o primeiro ponto da terceira carreira. Também trabalho ele centrado, então, venho no Vzinho logo abaixo do ponto. E fiz o meu primeiro ponto baixo. Volto o marcador sobre esse primeiro ponto. E aqui eu já tenho, então, o primeiro ponto da carreira. O segundo ponto, eu faço o aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto, pegando de forma centrada. Então, ele fica bem fechadinho, olha só, a gente não vê nenhum buraquinho ao longo da base. Fiz aqui um ponto e um aumento, os 2 baixos juntos. Eu vou repetir isso por toda a carreira. Um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Se eu fiz um ponto e um aumento, eu sei que o próximo é um ponto. E o próximo, eu faço o aumento, os 2 baixos no mesmo ponto de base, fazendo os 2 baixos centrados. Um ponto, nunca esquecendo de fazer ele centrado, pegando dentro do Vzinho. O próximo, um aumento. E dessa forma, eu sigo até finalizar a carreira, ficando no total com 18 pontos. Cheguei no final da carreira, tirei meu marcador. Aqui eu já fiz o último aumento, eu faço o primeiro ponto da quarta carreira. Volto o marcador nesse que é o primeiro ponto. Trabalho no próximo um ponto baixo. E no terceiro ponto de base, eu faço o aumento, os 2 baixos juntos. Vou seguir essa contagem por toda a carreira. Faço 1, 2 pontos. E no terceiro, eu faço o aumento, os 2 baixos centrados no mesmo ponto de base. Ao final dessa carreira, ficaremos no total com 24 pontos. Carreira finalizada,
Vamos para a próxima. Na carreira anterior, fizemos 2 pontos e um aumento. Agora, 3 pontos e um aumento. Fiz um, volto o marcador. Dois, 3. 3 pontos, no quarto, eu faço o aumento. Dessa forma, eu trabalho novamente até completar toda a carreira, chegando novamente aqui no marcador, fazendo 3 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento. Depois que eu trabalhei essa última carreira, temos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras na base. Eu tiro o meu marcador e eu vou trabalhar agora um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Agora, eu já começo a subir a parte do meu cachepô. Claro, se você tiver um cachepô um pouco maior do que o fundo aqui da base do meu, que eu vou colocar o meu vasinho, ó, aqui eu tenho quase 12 centímetros, 11 centímetros e meio. É, quase 12, ó, se eu for contar aqui o lado de fora da correntinha. Então, você vai parar aqui como eu, 12 centímetros. Agora, se eu tenho um menorzinho, eu paro antes, como que eu vou mostrar para vocês depois que eu estou fazendo um conjuntinho, ou se eu tenho um maior, eu vou continuar. Nessa última carreira que fizemos, eu fiz 3 pontos e um aumento. Quero fazer mais uma carreira, 4 pontos e um aumento, mais uma, 5 pontos e um aumento, e assim por diante, até atingir o tamanho do fundo que você queira. Aqui no meu, como eu já atingi, agora eu vou subir as carreiras de base da lateral do meu cachepô, fazendo só um ponto centrado para cada ponto de base, até atingir a altura. Então, atingir a largura aqui, o diâmetro do fundo do meu cachepô, eu já começo a trabalhar a base, fazendo um ponto para cada, e subo até atingir a altura desejada. Eu vou adiantar o meu aqui e volto mostrando para vocês, e depois vamos pro acabamento. Aqui ele já começa a curvar a partir dessa carreira. Olha só, ele já não fica mais retinho. Ele já vai formando a lateralzinha. Quando eu atingir as carreiras aqui do tamanho do cachepô que eu quero para o meu conjuntinho, eu volto. E aí, como eu disse, vamos para a parte do acabamento. Continuei trabalhando e aqui eu completei 11 carreiras no total. Contando desde a primeira do fundo, completei as 5 carreiras do fundo e depois trabalhei contando desde a primeira, 11 no total. Esse daqui é um cachepô mais baixo, porque eu tenho esse vasinho de cimento que eu vou colocar aqui dentro ainda, agora, claro, faltando a parte do acabamento que faremos, que fica exatamente ali no tamanho que eu preciso. Eu tenho outro aqui que eu fiz, ficará como conjuntinho desse aqui, que eu fiz 3 carreiras de fundo e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras de base. Se você tem o vasinho, você pode ir medindo aqui como eu. Esse também pode ser usado, por exemplo, como porta-pincéis de maquiagem, ou mesmo para um vasinho de planta que não seja artificial como o meu, porta-talheres. Então,
tanto o fundo quanto a altura, você que determina. De repente, fazendo uma padronização para você que quer fazer para vender, ou de acordo com o pedido da sua cliente, ou de repente, como eu aqui, que já tinha esses vasinhos de cimento, e que eu vou usar aqui para formar um conjuntinho para decorar a minha sala. O legal é que você mesmo consegue fazer no tamanho desejado. Bem, agora eu vou mostrar como eu faço esse acabamento que eu fiz aqui nesse primeiro. E depois já vamos para os acabamentos finais, arrematando as pontinhas. Aqui eu já tirei o marcador e agora eu vou começar a carreira de acabamento. Essa carreira, como eu mostrei para vocês, é a mesma forma que eu fiz no cachepô mais alto. Então, indiferente da altura, é bem legal esse acabamento porque fica bem delicado. Aqui no próximo ponto, depois de tirar o marcador, eu faço um ponto baixíssimo. Agora eu solto essa laçada e eu venho no próximo ponto. Eu vou puxar essa laçada entre as duas laçadas do próximo ponto. Então, eu venho, passo ela aqui pela agulha e levo por trás dessa primeira laçada, ou seja, entre as duas. Agora eu trabalho uma corrente, no próximo ponto, um baixíssimo só na laçada de trás, pegando só na alcinha de trás. Uma corrente, próximo ponto, só na alcinha de trás, um ponto baixíssimo. Essa corrente eu sempre deixo ela mais soltinha, porque aparece mais o acabamento. Próximo ponto, sempre lembrando de pegar só na alcinha de trás, faço um baixíssimo. Uma corrente, um baixíssimo. Uma corrente, um baixíssimo. Dessa forma, eu vou contornar toda a carreira. Quanto mais pontos vamos trabalhando aqui, mais vai mostrando como fica o acabamento. Mas realmente ele fica um acabamento bem bonito e bem delicado. Quando eu chegar aqui no final, eu volto para trabalhar cortando o fio e já arrematando. Cheguei ao final da carreira, eu fiz uma correntinha e aqui eu tenho o baixíssimo que fizemos no início. Eu venho aqui por baixo, busco o fio e passo por dentro da laçada. Levo esse fio lá pro avesso. No mesmo pontinho, eu levei ele lá pro lado avesso do trabalho. Aqui eu vou passar lá para baixo, sempre passando só no lado avesso agora, ó. Venho trazendo esse fiozinho, eu cortei o fio deixando mais ou menos uns 10, 15 centímetros de fio para ter a sobra para fazer esse arremate. Depois disso, eu venho, busco, formo uma laçada. Como essa malha, ela é uma fita, eu posso arrematar dessa forma, que eu vou arrematar agora aqui, e ela não cria volumes, porque olha só como ela se adapta ao que eu trago aqui por dentro da laçada. Então, ela esconde esse nozinho. Fiz a laçada e passei por dentro. Agora, eu levo por dentro de vários outros pontinhos. E aqui, eu faço o seguinte, eu vou usar a cola pano e eu vou puxar aqui, ó, abrindo um pouquinho aquele arremate que eu fiz, onde eu passei, ó, aqui eu tenho os pontinhos que eu passei, eu puxo essa ponta, ainda não corto, e aqui eu colo só colocando, ó, fazendo essa colagem, um pinguinho de cola pano. Aí, volto aqui, né, pra posição normal,
E antes de cortar, eu espero a secagem, porque assim ele ainda deixa de ter essa tração que fizemos e ele fica moldado ali por dentro, o fio por dentro daquelas laçadas que eu passei. E a cola adere melhor ali por dentro. Nessa pontinha inicial, eu repito o mesmo processo, passando por dentro das laçadas, formando uma nova laçadinha, passando o fio por dentro, formando o nozinho de arremate. Depois, eu passo por dentro de alguns pontinhos, algumas laçadas, e coloco um pinguinho de cola. Só um pinguinho já é o suficiente para selar por completo o arremate. E depois da secagem, eu espero aqui um pouquinho, e aí sim, eu corto as pontinhas para deixar a peça já prontinha, finalizada. Bem, pessoal, aqui eu já cortei as pontinhas, arrematei e dessa forma eu tenho o meu conjuntinho de cachepôs já finalizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like e também de deixar o seu comentário. E até a próxima aula. Tchau, tchau!